Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, às 10 mais do dia aqui do canal do Célio Teixeira. Hoje, 24 de março do ano 2021, nós estamos vivendo numa quarta-feira e é com prazer que eu trago mais uma vez a produção das 10 mais do dia. Agradecer a todos que já acompanham, aqueles que estão chegando, sejam todos bem-vindos, tá bom? Bom, e já vamos então para os destaques do vídeo de hoje. União Europeia anuncia regras para barrar exportações de vacinas a país que fabrica, mas não exporta. O governo de São Paulo anuncia o início de vacinação de professores e profissionais de segurança pública já para o mês de abril. Após um ano de pandemia, Bolsonaro anuncia comitê para coordenar ações contra a Covid-19. Pai de jovem que morreu de Covid à espera de UTI na cidade de São Paulo está na fila por leito também à espera de uma UTI. Deputados do PSB ingressam no STF com notícia crime contra Jair Bolsonaro. Militares fracassam em missão de combater desmatamento na Amazônia. Que novidade é essa? Ceará é o segundo estado do país com maior estoque de oxigênio, indica a Anvisa. 177 anos de Padre Cícero. Documentos mostram como o religioso reagiu à gripe espanhola ainda do ano de 1918. Auxílio emergencial começa a ser pago no dia 5 ou 6 de abril, diz ministro. Joias, cartões, carros de luxo e mais de 5 milhões de reais em dinheiro são achados com quadrilha. Nós vamos entender essa história. Teixeira, agradecer demais aos amigos que já me acompanham nas redes sociais, no jornalismo que eu produzo, agradecer àqueles que estão chegando ao canal do Célio Teixeira, agradecer demais àqueles que já se inscreveram, deixam sempre o seu likezinho de positivo se gostarem, tá certo? Então, se você é novato aqui, seja muito bem-vindo. Se você é novata, seja muito bem-vinda. E vamos todos os dias, sempre de segunda a sexta-feira, trazendo a produção desse vídeo, que eu já faço há alguns meses, às 10 mais do dia. Muito obrigado a todos vocês. Bom, vamos então para os destaques, do que aconteceu hoje nos principais meios de comunicação, os principais informativos do país. A União Europeia detalhou nesta quarta-feira, já hoje, portanto, os parâmetros que usará para barrar exportações de vacinas e insumos para sua produção. Isso a países que sejam grandes produtores e não estejam enviando doses para o bloco. Um dos principais afetados deve ser o Reino Unido, a quem a União Europeia acusa de não agir com reciprocidade e proporcionalidade no fornecimento de imunizantes contra a Covid-19. De acordo com o texto, serão suspensos embarques a países que restringem as próprias exportações de vacinas ou de matérias-primas por lei ou por outros meios e têm condições prevalecentes melhores que as do bloco europeu, nomeadamente a sua situação epidemiológica e a sua taxa de vacinação e o seu acesso às vacinas. Embora o Brasil seja um produtor de imunizantes e esteja na lista de 33 nações que receberam exportações da União Europeia, o país não deve ser afetado pelo critério de proporcionalidade, que leva em conta a situação local da pandemia e seus recursos socioeconômicos e também os recursos econômicos. A quantidade de vacina que está vindo para o país é tão pouco que eles não estão nem tão preocupados com o país, lamentavelmente. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta quarta-feira, já hoje, portanto, durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, que profissionais da segurança e também da educação começarão a ser vacinados no próximo mês, nos dias entre 5 e 12 de abril. Uma boa notícia aí para esse pessoal, A vacinação dos profissionais da educação era uma demanda da categoria para a volta às aulas em meio à pandemia da Covid-19. Na primeira etapa serão vacinados 350 mil professores, diretores de escola, inspetores de alunos e outros profissionais que trabalham nas escolas das redes municipal, estadual e privada do estado de São Paulo e tenham mais de 47 anos. Na rede estadual, por exemplo, esse contingente corresponde a 40% dos profissionais. Para os trabalhadores da rede privada, será exigida a apresentação de um contra-cheque dos últimos 2 meses com o objetivo de evitar fraudes. Cerca de 180 mil profissionais de segurança pública
também serão imunizados. Entre eles estarão aí policiais militares, civis e da polícia científica, bombeiros, agentes de segurança, agentes de escolta penitenciária, além dos efetivos de todas as guardas civis metropolitanas e também municipais. Olha aí que boa notícia, o pessoal aí já começa a ser vacinado no próximo mês. Vale dizer que São Paulo é um dos estados do país que mais vacina. Proporcionalmente está ali pertinho do Amazonas, mas se for colocar em números absolutos, sem a proporcionalidade, São Paulo é o estado que mais vacina no país. Mais de um ano após o início da pandemia do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira, já hoje, portanto, a criação de um comitê para coordenar as ações no país contra a doença. A formação do grupo foi definida em reunião do presidente da República com os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, do Senado, Rodrigo Pacheco, e também da Câmara, Arthur Lira, e do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, governadores e ministros. É bom que se diga que nem todos os governadores foram chamados, não. No encontro, o presidente foi cobrado a liderar um palco nacional e ouviu ser preciso despolitizar a pandemia. Em pronunciamento, em seguida, Bolsonaro defendeu a vacinação em massa, mas insistiu também no chamado tratamento precoce. Esse tratamento precoce, gente, cientificamente não existe. Bom, mas ele continua defendendo. Composto por medicamentos sem eficácia, é o que ele defende, sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Segundo declarou Bolsonaro, a ideia é que o comitê coordene ações em conjunto com os governadores e chefes do Congresso. O grupo deve se reunir semanalmente com as autoridades para, de acordo com o presidente, redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus. Agora, mais de um ano depois, é hora de formar comitê. Deus ajude que ainda possa salvar muitas vidas. Mas quantas já foram perdidas por incapacidade, por arrogância e por politicagem desse país? Gente, o pai de Renan Ribeiro, essa história eu vou trazer, é uma história um pouquinho isolada, mas para mostrar a situação de quem espera por leito em São Paulo, e é um exemplo de São Paulo, mas ocorre em quase todo o país. O pai de Renan Ribeiro Cardoso, de 22 anos, primeira pessoa a morrer por falta de leito de unidade de terapia intensiva para pacientes com Covid-19 na cidade de São Paulo, espera por uma internação desde a madrugada desta quarta-feira. O garoto de 22 anos morreu, agora é o pai. Segundo a família, Valmiro Lopes Cardoso, 49 anos, está com Covid, internado no hospital de Tiradentes, na zona leste de São Paulo, esperando por uma vaga de UTI. Seu Miro, como é conhecido, foi levado para o hospital na noite da última terça-feira, quando começou a passar mal e sentir falta de ar. Ele se sentiu mal e foi levado, portanto, aí para o hospital. Até às 4 horas ele não tinha conseguido, amanhecer do dia de hoje, né, gente, vaga na UTI. Ele está internado no Hospital Tiradentes, disse Érica Cardoso, primo de Renan, que passou a morar com os pais dele para ajudar a família. Segundo Maria de Jesus, o marido estava em isolamento dentro de casa. Ele estava isolado no quarto. Ele não fala para não ficar cansado. Ele está isoladinho. Mas eu tenho medo pelo meu marido, disse ela ao portal G1 antes da internação do marido. O filho de 22 anos terminou morrendo por Covid na espera de um leito. E eu espero que não seja o mesmo destino do pai, que também está na espera de leito de UTI em São Paulo. Um grupo de 10 deputados federais do PSB deu entrada nesta segunda-feira no Supremo Tribunal Federal com notícia-crime acusando o presidente Jair Bolsonaro de 2 delitos. Homicídio por omissão imprópria, artigo 121 do Código de Processo Penal, parágrafo 2º, item 4, e prevaricação, artigo 319 do CPP, por sua conduta negacionista durante a pandemia da Covid-19 e por retardar a compra de vacinas, em especial a recusa à oferta em 12 de setembro de 2020 para a chegada da Pfizer de cerca de 500 mil doses ainda em 2020 e de 70 milhões de doses até junho de 2021. Havia também opção para a compra de até 500 milhões de doses ainda este ano, conduzida pelo advogado Rogério Paes Lima, a participação também aí, gente, encaminhada à Procuradoria-Geral da República. Assinam o pedido dos deputados federais Elias Vaz, de Andrade, de Goiás, Alessandro Molon, melhor dizendo, do Rio de Janeiro, Denis Bezerra, do Ceará, Lídice da Mata, da Bahia, Camilo Capibaribe, do Amapá, Bira do
Pindaré do Maranhão, Wilson Luiz da Silva e Aliel Barque, ambos do Paraná, José Marcelo Nilo da Bahia e Gervásio Agripino Maia. Isso não é um pedido de impeachment, mas de uma notícia crime, né, que pode levar a isso. Aliás, pedido de impeachment de Bolsonaro estão às carradas lá no Congresso Nacional e eles viram as costas e não avaliam nada. Até quando alguém vai dizer, olha, senhor presidente, nós vamos ter que julgá-lo por incapacidade, nós vamos ter que julgá-lo por uma política, eu não tenho nem adjetivo para classificar, por uma política suicida do Ministério da Saúde, coordenada por você, e etc, etc. Tem tanta coisa para ser apurada nesse país e que muitas famílias não vão recuperar nada daquilo que perderam na pandemia. Sei que não evitaria todas as mortes, é bom que se diga, mas um bom número delas, milhares delas teriam sido evitadas se desde o começo o país tivesse feito uma política verdadeira de proteção aos cidadãos brasileiros. Gente, 2 anos atrás a Amazônia pegava fogo, devastada por incendiários e madeireiros. O presidente Jair Bolsonaro declarou guerra. O avião C-130 das Forças Armadas atirou água e um agente químico retardante de chamas sobre a selva. A ofensiva em agosto de 2019 deu início a uma mobilização militar sem precedentes para conter o incêndio na maior floresta tropical do mundo. Ela foi batizada de Operação Verde Brasil. Eu autorizei uma operação para manter a lei e a ordem, disse Bolsonaro, o presidente de extrema direita e ex-paraquedista, anunciando a operação. As Forças Armadas prontamente tomaram as providências, acrescentou em um outro discurso. No entanto, após 19 meses infrutíferos, o Exército não conseguiu proteger a Amazônia, uma selva maior do que a Europa Ocidental, que os cientistas consideram um escudo crucial contra mudanças climáticas. O desmatamento ano passado, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foi o maior em 12 anos. Áreas equivalentes a 7 vezes o tamanho de Londres foram destruídas. Aliás, eu não vou nem tocar no assunto aqui de preservação do meio ambiente do governo Bolsonaro, porque é outro desastre que não dá nem para comparar. Mas deixa aí, pode ser que aos poucos a imprensa vá mostrando também a incapacidade nessa área. Gente, não é que setores do Exército Brasileiro, Marinha, Aeronáutica, não tenham capacidade. Tem, mas eu acho que é muito melhor você direcionar essas pessoas que têm uma capacidade muito grande para a área de segurança, de proteção às pessoas e outro conjunto de ações de segurança nacional, do que colocar pessoas que não têm, desculpa, e não têm aí a lida, não têm o conhecimento para tomar de conta de determinados setores nesse país. É exatamente o que acontece no Brasil. Colocam pessoas para estarem administrando e organizando setores dos quais eles não têm conhecimento algum. É a mesma coisa de pegar o Célio Teixeira e dizer, vai jogar no Ceará, no Fortaleza, no São Paulo, no Vasco, eu não vou fazer nada, não consigo fazer. Mesmo que tivesse a idade, não faria, porque não tenho essa capacidade. É mais ou menos isso, de forma grosseira, que está acontecendo nesse país. Coloca-se ministro da Saúde que não sabe, não conhece o Brasil, não conhece a situação do SUS, não conhece absolutamente nada. E aí tem outros tantos ministros aí, nós tivemos a ministra de Educação, a maior falácia da história, nós tivemos ministro em outras áreas que não sabem nem o que estão fazendo. Tem ministro aí acabando com a imagem do país lá fora porque é um incompetente, não consegue fazer uma política de organização com os outros países, uma política de fazer boas relações em todos os sentidos, não consegue porque não tem essa capacidade, nunca viu isso nem de perto e está lá assumindo determinada função. Então esse país precisa começar a colocar cada cidadão, cada setor, aonde ele pode render mais, onde ele pode produzir mais e todos trabalhando dessa forma, dar uma qualidade melhor de vida ao povo brasileiro. Enquanto isso estiver aí aos trancos e barrancos, nós vamos sofrer e vamos sofrer muito. Nesta quarta-feira, 24, prestem bem atenção nessa história, dia em que é celebrada 177 anos do nascimento de Padre Cícero Romão Batista. O jornal Diário do Nordeste reconta como fundador de Juazeiro do Norte vivenciou uma grave crise sanitária, a chamada gripe espanhola, que nós sabemos que de espanhola não tinha nada, que deixou mais de 1.000 mortes no Cariri entre outubro de 1918 e maio de 1919. Em outubro de 1918, a epidemia da gripe espanhola fez a sua primeira vítima no Cariri, em Lavras da Mangabeira. Rapidamente a doença espalhou-se pelo sul do Ceará. Na época, então, prefeito de Juazeiro do Norte, o padre Cícero Romão Batista só
teve que não enfrentar este problema sanitário como gestor, como foi acometido pelo vírus H1N1 naquela época. Uma carta identificada em pesquisa inédita pela historiadora Fátima Pinho vai além. Em cenário semelhante ao atual, o sacerdote adotou isolamento social para conter a propagação da doença. Isso em 1918. Padre Cícero já fez o isolamento social dele, porque já tinha inclusive a família morrido por cólera. O pai dele morreu de cólera e aí Padre Cícero foi acometido pela gripe espanhola, que matou mais de 1000 pessoas no Cariri naquela época. Claro que a povoação do Cariri era bem diminuta se comparado com agora, mas o próprio Padre Cícero já fez o isolamento social. E ainda tem algumas pessoas, mais de 100 anos depois, que não acreditam nisso. O novo auxílio emergencial só deve começar a ser pago em 13 dias, entre 5 e 6 de abril, e o calendário deve ser divulgado até o início da próxima semana ou da semana que vem, segundo o ministro da Cidadania, João Roma Neto. A fala aconteceu durante a entrevista a uma rádio baiana. Segundo ele, deverão ser beneficiados 45 milhões e 600 mil pessoas. Ele admitiu que o valor do benefício é insuficiente para a subsistência das famílias, mas disse que é o viável. Eu não consigo entender o viável aí, mas vou continuar lendo aqui. O calendário de pagamento nós vamos divulgar até o início da próxima semana, mas já posso antecipar que o pagamento ocorrerá a partir do início do mês de abril, aproximadamente entre 5 e 6 de abril. Nós já buscamos viabilizar o início do pagamento do auxílio emergencial, disse João Roma à imprensa baiana. Beneficiários do Bolsa Família começarão a receber novo auxílio, a nova rodada do auxílio emergencial a partir do dia 16 de abril, segundo o Ministério da Cidadania. O pagamento seguirá o cronograma normal do benefício, que varia de acordo com o final do número de inscrição social chamado NIS. Gente, eu tenho que falar um pouquinho desse auxílio. Esse é um auxílio tão vagabundo que eu vou dizer uma coisa: aceita, porque o que vem de graça as pessoas têm que terminar aceitando mesmo. Mas, gente, R$150 ou 250 reais em média para um cidadão ficar em casa, para ele se alimentar, ou para 2, 3 pessoas da mesma casa se alimentar. Gente, não é possível admitir que esse país esteja entregando esse bico de pão, e ainda passou mais de 4 meses para começar a liberar um recurso de $30 em média para as famílias brasileiras, para as pessoas, uma parte dessas famílias, que a outra parte já foi cortada, para a parte dessas famílias conseguirem ficar em casa. Eu não sei aonde querem chegar. Se você pegar R$150 e for no supermercado hoje aí com a inflação, que tal você traz em 2 sacolinhas maneiras mesmo, não precisa nem fazer esforço para levar para casa. Como é? A grande pergunta é: como é que vai ser possível deixar o cidadão em casa, porque não pode trabalhar, por 2 razões. Tem os lockdowns e os lockdowns por aí da vida, e também as pessoas estão com medo de morrer também. E aí como é que esse cidadão, essa cidadã vai ficar em casa se protegendo os filhos, ou pai, ou mãe, ou avô, durante 4 meses levando R$150 para casa? Onde um país como esse consegue fazer uma safadeza dessa, enquanto tem juiz, enquanto tem ministro, deputados por aí, as pampas, gente das Forças Armadas e outros setores aí da sociedade privilegiada que recebe 4, 5, 3, 2 mil, 6 mil de auxílio, sendo que já tem um salário de 15, 18, 20, 30 mil reais. Como é que dá para admitir isso? Como é que dá para entender isso? Até quando nós vamos achar que essas pessoas merecem receber auxílio, sendo que eles já ganham muito, mas muito mais do que 90% do trabalhador brasileiro? Como é que vai ser possível admitir isso? Até quanto tempo? Quando é que alguém vai ter a coragem de dizer: essa legislação vai ter que ser mudada, auxílio vai ser entregue daqui para frente aos brasileiros, aqueles que não conseguiram emprego e precisam de um auxílio até conseguir um emprego e ter uma vida mais digna. Mas quem ganha acima de 3, 4 salários mínimos não precisa de auxílio algum nesse país. Não dá para admitir esse tipo de coisa.
O Ceará, apesar de ser um dos 6 estados em situação crítica de abastecimento de oxigênio, conforme apontou o Ministério da Saúde, o Ceará é o segundo estado brasileiro com maior estoque de insumo não envasado em cilindro, conforme o painel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Os dados dizem respeito ao período compreendido entre os dias 13 e 17 de março. De acordo com o painel, o Ceará tem 134.156.018 metros cúbicos de oxigênio estocados, não envasados em cilindros. A quantidade é menor apenas do que o estocado nos estados do Amazonas, que tem 1,17 milhão de metros cúbicos. Já em relação ao oxigênio para o envasamento em cilindro, o Ceará fica em terceiro lugar com cerca de 134.156.018 metros cúbicos, atrás apenas do Amazonas e de São Paulo. Os dados da plataforma disponibilizada na última terça-feira serão atualizados às sextas-feiras com informações dos últimos 7 dias. Aconteceu alguns problemas de falta de oxigênio aqui, muito mais por questão de chegarem e deslocamento, porque em alguns municípios aconteceu numa rapidez muito grande, mas o estado está entre os classificados no Brasil com aqueles com a maior quantidade de reserva de oxigênio, o que é uma boa notícia. Para fechar esse tema aqui, gente, vamos falar aí de mesmo em período de pandemia, um grupo criminoso estava fazendo a festa mesmo nesse período de pandemia. Um grupo criminoso que praticava esquema fraudulento com movimentações de 35 milhões de reais foi desarticulado na última terça-feira, ontem, portanto, em um município do Ceará aqui chamado Itapipoca. Itapipoca fica a 130 quilômetros de Fortaleza. No momento da operação, foi encontrado um somatório de 5,5 milhões, 5 milhões e 500 mil entre dinheiro, joias, cartões, motocicletas, 11 carros de luxo. Os suspeitos foram denunciados por populares da cidade que estranharam o poder aquisitivo do grupo, que chegava a ostentar a vida boa nas redes sociais. Eles abriram mais de 3 mil contas falsas em bancos para fazer empréstimo e transformar o dinheiro em patrimônio. Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará, foram 6 meses de investigação para desarticular o grupo. As suspeitas foram levantadas porque eles não mantinham nenhuma empresa de fachada ou praticavam atividades que pudessem justificar os artigos de luxo. Dos 16 alvos da operação, 12 já possuíam mandatos em aberto para a utilização de tornozeleira eletrônica. Mas olha aqui, como é que pode ir em plena pandemia ostentando, mostrando aí, ainda bem que a polícia agiu. Recolhesse isso aí e fizessem cesta básica aí para entregar às pessoas carentes. Eu espero que encontrem uma forma boa de redistribuir esse dinheiro que eles roubaram do povo numa ação boa coletiva. Gente, agradecer demais a todos os amigos que acompanham. Faço o convite a vocês para amanhã, mais uma vez na produção das 10 imagens do dia. Se você não é inscrito no canal ainda, vai lá, se inscreve. Se você que está chegando agora, se gostou aí, vai lá, se inscreve, deixa o seu like. Quero contar com vocês amanhã em mais uma edição das 10 mais do dia. Muito obrigado a todos.